Olá, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Bruno Kikumoto, do Canal Solar. E estamos aqui mais uma vez reunidos para um webinário especial, um tema quente aí que a gente tem visto aí tem chegado muitos questionamentos para a gente a respeito, né, da famigerada aí inversão de fluxo, né, de potência aí nos sistemas de distribuição devido à implantação ou expansão de geração aí das mini e microgerações solares, né? E a gente, né, tem acompanhado muito de perto, já soltamos alguns conteúdos a respeito, mas ainda a gente vê ainda que existem várias dúvidas. Então, esse é o motivo principal aí da gente estar fazendo essa edição extra. E como de praxe, né, a gente sempre procura trazer um profissional, né, alguém que discorra, né, com excelência sobre esse tema. E, diante disso, a gente não poderia deixar de convidar para falar sobre isso, né, o professor, né, eterno professor Dirceu Ferreira, né, o professor Dirceu, que é proprietário da Nabla Soluções de Engenharia Elétrica, né, atualmente, mas trabalhou aí vários anos, né, na CPFL, né, concessionária bastante conhecida aqui no interior de São Paulo, né, mais de 33 anos aí de experiência, né? Então, se alguém entende aí de rede de distribuição, né, impactos de geradores distribuídos nessa rede de distribuição, esse alguém aí é o Dirceu. Além disso, o professor Dirceu é mestre em engenharia elétrica pela Unicamp, né, também aí nessa área de distribuição, né, ativos de distribuição. E é sempre um prazer, né, Dirceu? Já fazia algum tempo aqui que o senhor não participava aqui com a gente dos webinários, né? Calhou aí que, né, nesse assunto aí bastante relevante, bastante quente aí que está acontecendo agora no momento, o senhor está aqui com a gente de novo, né? Mais uma vez, obrigado, professor. Tá, eu agradeço aí também a oportunidade, né? É uma honra participar desse evento, né? Que é salutar para todo o setor, né? E esse tema, principalmente, tem trazido aí muita preocupação para os empreendedores, né? E também para a concessionária, tá? Não é um problema só para o empreendedor, para as próprias concessionárias, como a gente vai ver aqui para frente, tá? Então, o Bruno já fez uma breve apresentação minha aí, né? Eu praticamente trabalhei mais de 33 anos na CPFL, começando lá com estudos de aterramento, né, de proteção do sistema de distribuição, especificação de equipamentos de distribuição como regulador de tensão, religador, e até a última tecnologia aí, né, que no sistema de distribuição é inovadora, como o banco de capacitor série, né? E nos últimos anos que eu estive na CPFL, eu trabalhei por um bom tempo lá na emissão de pareceres de acesso, né? Muitos processos que vocês têm encaminhado na época, até 2019, possivelmente passou pela minha mão lá, tá? E agora que eu estou do lado de cá, né, eu estou vendo o sofrimento que é esse sistema, como é que é penoso, né? Mas, assim, o sistema é uma melhoria contínua, né? Tanto da parte da concessionária como da parte dos clientes, né? Então, a ideia é que todos, né, tenham o mesmo nível de entendimento, de esclarecimento, para que falem a mesma linguagem e cada um veja os seus direitos, né? Ok? Isso aí. Professor, deixa eu só dar um recadinho aqui antes para o pessoal, né? Então, o professor Dirceu vai discorrer aí sobre esse tema, né? Ele, para ficar uma coisa mais didática, ele preparou alguns slides, né? A gente já está colocando aqui na tela para vocês. E, lógico, né? Não posso deixar aí de solicitá-los, né? Que enviem as dúvidas de vocês, mandem comentários, né? Ao final aí da apresentação, a gente vai estar lendo essas perguntas, passando aqui para o professor para que ele responda, tá? Já faço um convite também, né, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, né? Dê um like e também aí se inscreva no nosso canal, né? Sempre a gente tem conteúdos como estes, né? Como este
para realmente elucidar aí os problemas e os questionamentos que vocês têm no dia a dia de vocês, tá? Eu vou pedir para a Carol, né, já subir aqui a tela do professor. Já estamos vendo aqui, está carregando. Acho que deu algum probleminha aí, Carol. Não estou vendo a tela aqui, pelo menos. Opa, está na tela. Professor, devolvo a palavra aí para o senhor aí para a gente dar sequência. Bom, agradeço aí mais uma vez e, bom, vamos partir para o que interessa, né? Então, aqui, o objetivo aqui desse evento, né, a gente discutir aí principalmente o artigo 73 da Resolução 1059, né, que altera a Resolução 1000, né? Para isso, a gente vai usar um caso de referência, né, para ilustrar, para ficar fácil o entendimento e, dentro do possível, vai fazer alguma simulaçãozinha bem simples, só para a gente entender o que é esse fluxo inverso, né? E também tratar aí qual que é o problema que o fluxo inverso traz para o sistema elétrico, né? Isso é uma pergunta que até hoje ninguém me respondeu, né? Não sei se você já tem resposta para isso, né? A gente sabe, né, que o problema é que traz a conexão de um gerador no sistema elétrico, né? Elevação de tensão, alteração de perdas e etc, né? Mas o fluxo inverso em si, eu não verifiquei assim nenhuma resposta plausível, né, para essa justificativa, tá? E nós vamos falar sobre as alternativas propostas pela resolução para atender, para evitar essa ocorrência de fluxo inverso, e vou dar umas sugestões aí minhas, né, para poder o setor, né, e até a própria sociedade, né, se envolver nisso aí, para talvez tentar mudar, né, esse artigo aí fadonho, né? Bom, vamos falar aqui desse artigo 73, né, da Resolução 1059, que alterou a 1000, né? Alguns de vocês conhecem, mas eu vou procurar ler aqui porque tem uns aspectos interessantes, né? Então, lá no parágrafo 1º, fala o seguinte: caso a conexão nova ou aumento de potência injetada de micro ou mini geração distribuída implique na inversão do fluxo de potência no posto de transformação da distribuidora ou no disjuntor do alimentador, a distribuidora deve realizar estudos para identificar as opções viáveis que eliminem tal inversão, tá? E aqui cita algumas opções para se promover essa anulação da inversão de fluxo, né? Então, uma delas, né, a reconfiguração de circuitos, definição de um outro circuito para a conexão da geração, conexão do nível de tensão superior ao disposto, né, no inciso 1 do caput do artigo 23, ou seja, promover a migração para uma tensão maior, né? Aquele que está na média tensão teria que migrar para sistema de 69 kV, 138, o que for disponível no local, né? Isso daí é o tipo de uma solução que é corriqueira, né? A outra que veio, né, que é uma novidade, né, é a possibilidade de redução da potência injetável de forma permanente, ou redução da potência em dias e horários pré-estabelecidos, tá? Então, isso aí é o que recomenda a resolução, né? E o que acontece, né? A distribuidora, no parágrafo 2, né, ela deve, em função dessas alterações, propor no orçamento de conexão a análise e demonstrar a inversão, a ocorrência da inversão do fluxo de potência com a conexão da micro ou mini geração e informar qual que é a máxima capacidade de conexão
naquele sistema para evitar o fluxo, tá? Nesse contexto, né, assim, hoje, se não tivesse esse problema de inversão de fluxo e potência, com a quantidade que tem de solicitações hoje, as concessionárias já estão no pescoço em termos de solicitações para serem atendidas, né? Agora, imagine, além disso, que ela já tem que fazer, ainda estudar possíveis alternativas para que essa inversão não aconteça. Então, aqui já vejo um mal que esse artigo está trazendo, né, para o lado das próprias concessionárias, tá? E outra coisa, né, aquelas alternativas indicadas aqui no parágrafo 1º, né, são exemplos, né? Mas a concessionária não pode ficar limitada somente a esses exemplos, né? Tem outras alternativas que também ela deve avaliar. Muitas vezes, na correria do dia a dia, como eu falei para vocês, já é difícil para a concessionária avaliar uma situação normal, né? Imagine ter que apresentar outras alternativas. O pessoal está tudo doido, né? Cheio de trabalho, com muita solicitação. Imagine terem que apresentar outras alternativas ainda, e que sejam viáveis, né? Ok? Então, aqui, só para dar um exemplo para vocês, nós temos aqui um sistema de distribuição, um sistema real, né? É um sistema real em que nós temos em algum lugar aqui do alimentador 4 a pretensão de conexão de uma geração, tá? Então, essa subestação da concessionária, ela tem 4 alimentadores, né? E cada um deles aí tem um layout diferente, logicamente, né? E uma coisa interessante né, que o sistema de distribuição de média tensão, ele foi concebido para atender cargas, né? Nos primórdios ali de 1986, 87, a própria CPFL, ela iniciou uma ação pioneira de incentivo à geração no seu sistema de média tensão. Então, começou a propagar a instalação de geração a biomassa em vários sistemas da CPFL, tá? Mas era geração assim, bem localizada, era um ou outro. Então, você conseguia saber muito bem de onde vem o fluxo de potência. E a própria concessionária, ela criou normas internas, né, para poder viabilizar, ter um padrão de atendimento para essas usinas. À medida que o tempo foi avançando, nós chegamos aí em 2012, né, quando a ANEEL promulgou a resolução de geração distribuída, né, aí começou a aparecer essas gerações fotovoltaicas. E a geração fotovoltaica, ela pode ser instalada não só na média tensão, como também no sistema de baixa tensão. E essa proliferação de geração forçou as concessionárias a adquirirem um conhecimento melhor de como opera a geração fotovoltaica no sistema. Antes você tinha um fluxo bem direcionado, né, da subestação da concessionária para a carga. Agora você tem fluxo de potência que você não sabe nem de onde está vindo, porque tem vários, né, espalhados no sistema, tá? Então, esse é um problema que as concessionárias têm enfrentado nesses últimos anos, né? Aprimorado, têm procurado conhecer, mas ainda eu sinto que ainda está gatinhando, né? Existe ainda muito paradigma a ser vencido, né? Com relação aos requisitos de adequação do sistema,
né, a proteção mesmo, que tem muita polêmica ainda com relação aos requisitos solicitados, né? Então, eu acho que daqui uns anos, eu espero, né, que chegue-se, né, a um, a um procedimento padrão entre as próprias concessionárias, tá? Então, aqui, dando zoom naquele sistema elétrico, né, foi destacado aqui apenas o alimentador 4, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar a caneta aqui, não consigo. Então, o que acontece? Aqui nesse alimentador 4, nós temos, um ramal, ele segue, né, ele segue aqui o sistema ao longo da área da cidade, né, passa por uma chave religadora, né, e aqui no ponto 3 tem uma bifurcação que atende umas cargas e vai para a geração. E nesse ponto de geração ainda tem outra bifurcação, tá? Então, esse sistema aqui, ele é modelado pela concessionária quando vai fazer a análise da conexão da geração, tá? Então, a concessionária ela tem o domínio, né, do seu sistema, então ela sabe todos os componentes que ali existem, né? Mas quais são os componentes principais que nós temos nesse sistema, né? Aqui, saindo aqui da subestação, nós temos logo de cara o nosso amigo disjuntor do alimentador, que é aquele equipamento que vai promover a proteção de todo esse sistema de distribuição, tá? Insere a esse equipamento, a jusante, nós temos um religador, que é um equipamento de proteção também, similar ao disjuntor, né? E lá no ponto de conexão, nós temos a cabine primária, que é constituída pelo sistema de medição e proteção, onde nós temos o setor de proteção, onde tem um disjuntor equivalente, né, com um relé, né, que atua diretamente no disjuntor, né? Então, seria isso aqui, na verdade, né? Nós temos aqui na subestação um disjuntor, né? Aqui no religador, o religador é um equipamento parecido com esse, dependendo do fabricante. Nós temos a própria rede de distribuição, né? Que depende da configuração do local, pode ser rede nua, como essa daqui, ou rede compacta, aquela que tem uma formação parecida com um cavalo marinho, né? Vocês já viram, né, na rede de distribuição de média, né? E aqui no ponto de conexão nós temos um disjuntor, né, também, né? E para fazer o acoplamento com a usina, nós temos o famoso transformador de acoplamento, tá? Então, vocês observarem, né, esses equipamentos, ele tem características, né, geralmente padronizadas pela própria concessionária, né? O disjuntor, ele geralmente é na ordem de 630 amperes, para a classe de 15 kV. O religador de rede também, a maioria deles hoje, está sendo fabricado com essa mesma capacidade. O disjuntor que vai na cabine também tem capacidades aí de 630, 400 amperes, né? E o transformador, né, da classe 15 kV, tá? Então, hoje, o que acontece? O fluxo de potência, ele vem da subestação da concessionária e vai atendendo as cargas que estão espalhadas aqui no circuito, tá? Quando você não tem geração, esse transformador aqui, ele está funcionando no sentido... Ele opera, o fluxo de potência opera no sentido concessionária para a carga, tá? Quando você coloca a geração, o fluxo inverte, por ele mesmo. E não tem problema nenhum, correto? E aqui ó, é uma representação esquemática, um diagrama unifilar, né, que a gente utilizou aqui um programa, né, que é disponível no site, na internet, né? Então, você pega aquele modelo, né, esse modelamento de rede aqui, você pode representá-lo em qualquer programa de fluxo de potência, né? Pode representar aqui nesse programa aqui o AZPlan, né? Que é um programa que é comumente usado para fazer análise
conexão de geradores no sistema elétrico, ou mesmo um outro programa como esse do Power Word aqui também, tá? Só que aqui é um programa de caráter didático, estudantil, então ele tem limitação de barra, né? Então, só aqui para a nossa avaliação aqui, então não tem um circuitinho aqui bem simples, né? Mas as cargas são reais daquele circuito, apenas elas estão concentradas em algumas barras. Então, aqui nós temos a representação esquemática da subestação da concessionária, né? E aqui nós temos a rede de distribuição, que é representada por uma linha entre a barra 6 e a barra 1, onde vai ser conectada a usina. Na barra 1 ainda tem uma derivação que vai atender cargas na barra 2, tá? Então, tudo isso aqui é simulado e modelado para poder fazer análise do impacto da usina no sistema de distribuição. Então, aqui foi tirada uma fotografia do momento em que eu tenho só carga, não tenho a geração ligada ainda. Então, aqui nós temos aqui, por exemplo, para atender todas essas cargas envolvidas aqui no circuito, eu tenho 4 megawatts de fornecimento de potência pela concessionária e 1 megawatt de potência reativa para atender as cargas, tá? Se vocês observarem, 4 megawatts para 1 megawatt, dá aproximadamente fator de potência de 0,97, tá? Quando a gente coloca a usina, né? Desculpa, antes de falar da usina, vocês observam o seguinte, que a tendência, que a tensão ao longo do alimentador vai caindo, né? Então, aqui na barra da subestação, eu começo com 1,02 PU, né? E lá no ponto de conexão da usina, essa tensão já cai 1%, vai para 1,01 PU, tá? Então, a gente tem um decréscimo da tensão ao longo do alimentador, tá? Quando a gente coloca uma usina, por exemplo, com uma geração de 2 megawatts, o que acontece? Aqui no suprimento pela concessionária, você tem uma redução da potência fornecida pela concessionária, passa para 2 megawatts, tá? Enquanto que a usina aqui que está gerando 2 megawatts, né, ela vai colaborar, né, para atender as cargas que estão no circuito. Então, aqui entre a barra 1 e a barra 3, que você tinha anteriormente um fluxo direcionado da barra 3 para a barra 1, agora você tem um fluxo inverso, que vai da barra 1 para a barra 3, ok? E o que acontece, né? A geração, ela causa uma sobretensão na própria barra onde ela está instalada. Aqui você tinha 1% de sobretensão, agora você aumentou para 1,02, tá? E uma coisa interessante, né, que é o seguinte, aqui no suprimento promovido pela concessionária, você reduziu de 4 mega para 2 mega. Você teve aqui, na verdade, uma deterioração do fator de potência da concessionária, tá? Então, isso aqui é o que acontece, isso aí já acontece no sistema elétrico, né? Esse problema aqui já foi apresentado, inclusive pela própria CPFL, né, para poder mudar, né, essa forma de avaliar o fator de potência. Porque aqui você teve uma redução da potência ativa, mas manteve a potência reativa. Você teve um fator de potência deteriorado e, por conta disso, você é onerado, você tem que pagar isso, né, por essa fator de potência menor. E, da mesma forma, esse fenômeno que acontece aqui no fator de potência da geração, acontece também aqui na usina, tá? Então, aqui na usina, você está gerando, mas você está mantendo o consumo de reativo das outras cargas que, porventura, existam aqui no sistema. Então, você é penalizado pela redução do fator de potência, tá? Então,
essas coisas, né, também são fatos que deveriam ser tratados um pouco mais junto aí ao ONS, ao ANEEL mesmo, né, para poder rever, né, essa metodologia de cálculo de fator de potência, né? Se você for pegar lá na resolução, antiga resolução 414, que tem a metodologia para cálculo da multa do fator de potência, é até difícil de você entender, né? Mas eu acho que deveria mudar isso aí também, essa forma, né, de computação do fator reativo, né? Deixa eu só colocar aqui o programa para vocês darem uma olhadinha. Vocês estão enxergando a minha tela aí? Tá. Estamos sim, professor. Tá. Então, aqui, pessoal, só para vocês terem uma noção, quando você não tem geração, todo o fluxo de potência, ele vai da subestação para as cargas. Isso é natural, né? Agora, quando você coloca uma geração aqui, né, nesse ponto, né, a tensão aqui que era 1,01, vocês vão ver que vai alterar, né? Aí passa para 3%, tá? Aí o fluxo de potência aqui, ó, ele da usina, ele colabora para atender as cargas vizinhas, bem como todo o sistema da própria concessionária, tá? Se você, em algum momento, reduz a carga do sistema, vocês podem ver que essa potência injetada aqui, que está na ordem de 3 mega, né, ela vai provocar uma inversão de fluxo de potência no próprio sistema da concessionária. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que o fluxo de potência agora passa a ser invertido, ó. Aqui no disjuntor do alimentador, o fluxo passa a ser da barra 7 para a barra 9, tá? Então, esse fluxo de potência se inverte pela variação da própria carga, tá? Então, uma outra coisa que pode acontecer também se você reduzir a potência injetada, né? Vamos reduzir a potência injetada, tem um momento que o fluxo de potência ele volta a ser fluxo direto, né? Por exemplo, colocando aqui 1,5 megawatt, né? Você torna o fluxo de potência no sentido carga, né? Sempre da distribuidora para as cargas, né? E você evita a ocorrência de fluxo inverso pelo disjuntor do alimentador, tá? Então, isso aqui é um fato que acontece, né? E que, assim, o fluxo de potência, ele vai passar por todos os ativos que estão naquele sistema. E qual o problema, né? Quando você passa um fluxo ativo por um condutor, por um cabo, que importância que tem se ele vem da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Não vejo problema nenhum, tá? Mesma coisa, o transformador. O transformador, quando você carrega ele em fluxo direto, né, você vai limitar aquele fluxo para que não carregue o transformador. Tem um transformador de 1.000, teoricamente, eu vou trabalhar com 100%, eu não quero que passe de 100%. Não importa se o fluxo está indo da concessionária para a usina ou da usina para a concessionária. O que importa é que aquele fluxo seja limitado na capacidade tolerada pelo equipamento. Entendeu? E voltando aqui à apresentação, deixa eu ver onde que eu estava aqui. Tá. Isso aqui é o que acontece no sistema de média tensão, tá? Quando se coloca uma geração qualquer. Não é só geração fotovoltaica, é geração de qualquer natureza, tá? Se a gente for olhar para o sistema de transmissão, esse fenômeno de inversão de fluxo de potência é natural acontecer, já acontece, né? Então, aqui, a gente tem aqui um caso extraído lá do ANA-Rede, onde você modela todo o sistema elétrico nacional. Então,
você analisa em períodos específicos. Então, no caso aqui, no caso de verão, o verão que é destacado a entre safra de produção das usinas de álcool, né? Então, essas barras estão destacadas aqui em quadradinho, elas têm uns fluxos direcionados nesses sentidos aqui, tá? Agora, quando você vai no período de safra, que é o chamado inverno, aqueles fluxos invertem, tá? E nem por isso o ONS, ou mesmo o ANEEL, faz qualquer restrição com relação a esse fenômeno, tá? Já pensou se tivesse que colocar alguma restrição em relação a isso, por causa do fenômeno da inversão de fluxo? Agora o sistema de Itaipu não pode operar no inverno, porque vai ter fluxo de inverso que vem lá do Nordeste, né, por causa das eólicas, né? Então, isso seria até um absurdo, né, requerer isso, né, no sistema elétrico nacional, tá? Então, a priori, né, que a gente entende é o seguinte: o fluxo inverso é um fenômeno natural no sistema elétrico, tanto na transmissão como na distribuição, ok? Então, aqui, só para dar um pouquinho um zoom nos equipamentos em si, né, o que a gente tem que atentar, né, é sobre a capacidade dos equipamentos, né? Você, tendo fluxo inverso ou não, você não vai poder passar por aquele equipamento uma capacidade acima daquela que lhe é permitido, né? Você pega um cabo de 185 milímetros, dependendo da concessionária, a capacidade nominal dele é 420 amperes, independente do fluxo. Mesma coisa o disjuntor, é 630 amperes a capacidade dele. Transformador também, né? Você tem um transformador de 2.500 kVA, independente do fluxo de potência, ele pode passar, ele tem, você tem que tomar cuidado para não passar uma potência acima daquilo que ele suporta, tá? E o transformador ainda tem um particular que ele admite operar em regime contínuo sobrecargas, dependendo da curva de carga a que ele é submetido, tá? Outro equipamento que também tem, que permite a inversão de fluxo de potência são os bancos de reguladores de tensão. A mesma coisa, pega um banco de regulador de tensão de 300 amperes, você não vai poder passar por ele acima dessa capacidade aqui, ainda que ele tenha um limite lá tolerável de 10%, tá? E ainda mais, ultimamente, né, os controladores desses equipamentos, eles já vêm adequados para operar com fluxo inverso. Ele já tem essa tecnologia, tá? Não seria um empecilho hoje, tá? Então, em resumo, com relação aos equipamentos de distribuição, bem como os equipamentos da própria subestação da concessionária, não existe nenhuma restrição com relação ao sentido do fluxo de potência. Quando você compra um equipamento, especifica o equipamento, o fabricante, nos dados do equipamento, não tem nenhuma restrição com relação ao sentido do fluxo, tá? E assim, só para ressaltar, né, como nós vimos aqui na simulação breve que eu passei para vocês, quando a gente coloca a geração, causa, sim, né, uma elevação de tensão no ponto de conexão e ao longo do alimentador no qual a usina está conectada. Então, essa análise é uma análise de praxe de toda a concessionária, é isso que ela vai observar. Um dos principais itens que compromete a conexão de uma usina é a elevação de tensão ao longo do sistema elétrico, tá? E por isso que a concessionária, quando ela vai dar uma análise de viabilidade, lá no orçamento da conexão, naquele orçamento de conexão estão embutidos todos os custos para adequar o sistema para que se evite essa elevação de tensão. Logicamente que quando você faz isso, você reflete em outros benefícios, né, como redução de perdas, né? Você pega um alimentador que tem cabo vamos dizer aí, 1/0, aí você precisa colocar um cabo maior, 336, por exemplo, você
vai reduzir a tensão ao longo do alimentador e no ponto de conexão e, consequentemente, você vai reduzir as perdas do próprio sistema, tá? Outro benefício que a geração traz, né, você evita que a concessionária, né, ela vai reduzir o fluxo de potência que vem da concessionária para as cargas e, consequentemente, reduz as perdas do sistema da concessionária, porque o caminho do fluxo de potência tende a ser menor para atender as cargas, tá? E como mostrei para vocês na simulação, o fluxo de potência na distribuição, ele tende a acontecer, e é natural, tá? Mas a grande pergunta, qual o problema, né? O que é que justifica não ter, o que justifica é o impeditivo, né, de não ter fluxo inverso no sistema, né? Então, são questões, né, que precisam ser bem respondidas, né? E que ficou muito simples, né? Dizer, né, que tem fluxo inverso, pronto, e se vire, né? É isso que a gente tem visto aí, né? Aqui, pessoal, só para discutir algumas alternativas que são propostas lá no artigo 73, né? Para você eliminar o fluxo inverso no disjuntor do alimentador, você precisa aumentar a carga no sistema elétrico no qual a usina está conectada, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa figurinha aqui, quando você tem a usina, você tem um fluxo inverso, né, que está passando aqui por esse disjuntor, né? E para evitar esse fluxo inverso aqui, você tem que fazer uma das soluções é aumentar a carga do alimentador, né? Então, aqui, por exemplo, eu tinha uma carga aqui de 1.900, se eu aumentar ela para 2.700, eu vou evitar de ter esse fluxo inverso pelo disjuntor, tá? Isso daqui é o tipo da análise que a concessionária deve fazer, né, para evitar a ocorrência desse fluxo inverso, tá? Pelo disjuntor. Eu acho assim muito absurdo, né, colocar o elemento disjuntor como referência para o fluxo inverso. Se a concessionária quiser a qualquer momento, em suas simulações, fazer com que aconteça fluxo inverso aqui, ela faz, né? Ela pode dizer que a carga aqui, por exemplo, é 1.900 boa e não arreda pé disso, então vou ter sempre fluxo inverso, tá? E em qualquer momento também do período de operação do sistema, você tem lá, por exemplo, de domingo a domingo, vamos dizer assim. Pode ser que se essa carga mínima aqui, ela aconteça num domingo, tá? E daí, né? E nos outros dias, onde você tem a maior ocorrência de atendimento às cargas, né? Você não tem a ocorrência desse fluxo inverso. Por que não pode lidar, se é tão necessário que não se tenha fluxo inverso no disjuntor, por que tem que ser penalizado só naquele momento, ou naquele dia, ou naquele horário em que ocorre esse fluxo inverso, tá? Então, essa é uma questão que a gente põe aí, né, e eu gostaria também, né, que tivesse respostas, né, da própria ANEEL, né, ou de quem lá que fez esse artigo aí, né. Então, aqui, ó, só para ilustrar, né, aqui usando o programa lá, a Zeplan, né, então aqui a gente tem a situação normal do sistema elétrico, né. Então, aqui eu tenho no alimentador 1.228 kW, 590 kVAR de potência reativa fluindo nele, tá? E nesse alimentador 3, que é um alimentador vizinho, que me possibilita manobra entre esses dois alimentadores, eu tenho 6.000 kW e 2.000 kVAR de potência reativa, tá? Então, se a concessionária conseguir, né, fazer todas essas análises, né, fazer gastar tempo, né, pensando nessas coisas,
ela teria que fazer uma possibilidade, seria fazer uma manobra de rede. O que é isso? Eu vou ali colocar um pouquinho mais de carga nesse alimentador 4, transferindo carga do alimentador 3 para ele. Tá? Então, eu chaveio aqui em algum lugar e eu transfiro carga para esse alimentador 4. Então, esse alimentador aqui, ele passou de 1.228, foi para 6.875 kW, né? Com 3.194 kVAr de consumo de reativo, tá? E com isso aqui, eu consigo evitar o fluxo inverso de potência no disjuntor desse alimentador 4. Em consequência disso, eu estou destruindo aqui o meu alimentador 3, né? Eu reduzi bastante a carga dele, né? E aqui eu estou tendo um excesso de potência reativa aqui, né? Então aqui precisaria, além dessa manobra aqui, fazer mais coisas para poder melhorar a configuração desse alimentador 3 aqui, tá? Então, vocês veem que não é um serviço assim fácil de se fazer, né? Vai exigir muitas horas de pensamento ali, de raciocínio, para que o técnico da concessionária consiga promover uma solução viável, né? Então, isso aqui, na minha opinião, né, ele traz um transtorno muito grande para a concessionária, né? Não só a dificuldade de encontrar uma solução, né, mas também as consequências, né, em função desse retrabalho que tem aqui, né? Então, só vou ilustrar para vocês aqui, usando um programa aqui, ó, que a concessionária faz, né? Então, aqui nós temos aqui os vários alimentadores que tem aqui no circuito, né? Então, esse aqui nós temos o alimentador, né? Tem um alimentador aqui que ele está com 58 amperes de corrente, né? E aqui eu tenho um outro alimentador que está com 270. Então, para eu transferir carga para esse alimentador 4, a concessionária vem aqui, abre uma chave, né? E fecha pela outra aqui, ó. Tem de um amarelo aqui. Então, é isso que ela faz, né? Ela recalcula, né? Verifica como é que está o comportamento da geração nesse sistema, né? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Opa. Então, aqui, eu tenho aqui eu vou ligar um gerador aqui, colocar um mega aqui, né? Eu recalculo aqui para ver o que acontece, né? E verifico aqui o perfil de tensão, né? Está em 1,36, está com uma supertensão de 1,36, então tá ok, né? E aqui pelo gerador, pelo disjuntor do alimentador, né? Eu vou verificar quanto está passando aqui, ó. Está me passando 5.000 kW de potência ativa em fluxo direto e 3.100 de potência reativa. Então, isso aqui já é um início de atendimento que a concessionária faz para poder começar a verificar o que mais eu posso fazer para melhorar. Eu estou com uma carga muito alta ainda, então ela vai desligando cargas, né? Vai fazendo uma série de adequações no sistema para poder verificar qual a situação ideal final para computar lá o orçamento de conexão, tá? Então, ela vai apresentar uma série de obras, né? Por exemplo, aqui ela vai recondutorar o alimentador, né? Para poder satisfazer o atendimento a essa usina, tá? Então, esse é o trabalho que a concessionária faz, tá? E imagine que agora, com esse problema do fluxo inverso, ela tem que pensar um pouquinho mais agora. Eu transferi carga, agora tem que pensar como melhorar os outros alimentadores, né? Para eles não ficarem subcarregados, né? Ou até melhorar aí também, né, o fluxo de potência reativa, retirando o banco de capacitor, colocando o banco, e assim por diante, tá? Então, essa é uma tarefa árdua aí que as concessionárias passaram a ter em função dessa necessidade que elas têm de fazer essas análises, né? E até para comprovar para o cliente, né, a ocorrência do fluxo inverso, tá?
Bom, a outra opção que é dada lá no artigo 73 da resolução é aquela trivial que a gente está acostumado a receber aí das análises, né? Não dá para conectar na média tensão, vai para 138 kV, por exemplo. Então, só isso aí já inviabiliza o negócio, né? Então, parece que não existe, assim, não vou dizer se é a palavra certa, é isso, né? É uma falta, assim, de condições da própria concessionária promover soluções que sejam mais viáveis, né? Se você pede para um cliente que tem uma usina de 1 mega, falar para ele que vai ter que ir por 138 kV, só a subestação de 138 kV você vai pagar em torno de 15 milhões aí de reais, 10 milhões. Isso aí está fora de cogitação, tá? Então, acho que, na minha opinião, falta alguma coisa aí para poder melhorar, né? Além do que, esse negócio do fluxo inverso, como eu falei para vocês, é muito fácil a concessionária provar que tem inversão de fluxo de potência. Ela pode colocar a carga que ela quiser no seu sistema, pode tirar, pode abrir, onde ela quiser, justamente para comprovar a existência do fluxo inverso para uma determinada conexão, tá? Então, isso é uma suspeita minha, tá? Não quero dizer, não digo que as concessionárias façam isso, mas ficou muito fácil disso acontecer, tá? Com relação ao transformador de distribuição, né? Isso daí é pior ainda, né? Quando você pega um poço transformador, você tem lá o fluxo que vai da rede de média tensão para as cargas, né? Quando você coloca uma geração, dependendo do momento que você está analisando, você vai ter fluxo inverso para aquele transformador todo jeito, não tem como, né? E qual que é o problema de ter fluxo inverso no transformador? Qual que é o problema, né? Então, assim, esse problema do fluxo inverso em transformador, uma das soluções que eu vejo, né, uma das soluções seria reduzir a potência da injeção de potência, lógico, né? Mas, assim, para o lado da concessionária, que solução que ela pode dar? Eu não tenho visto nenhuma solução por parte da concessionária para promover essa eliminação da inversão do fluxo de potência. Tá? Não vi, até algum momento, nenhuma alternativa, nenhuma solução apresentada. Mas uma das soluções que existem, né, que eu não vi acontecer ainda, é você promover um carregamento maior para aquele transformador. Tá? Não se trata de você trocar o transformador para uma potência maior, isso não adianta nada, porque naquele circuito você vai continuar tendo fluxo de potência inversa. Uma solução que eu vejo seria aumentar a carga. Porém, quando você aumenta a carga do transformador, você também está correndo um risco também de, no momento de não ter geração, né, você sobrecarregar aquele transformador. E aí acaba penalizando a concessionária, né, por um investimento imprudente, né? Você está sobrecarregando aquele ativo, né, e colocando em risco, né, a sua vida útil, né? E da mesma forma, né, o carregamento do transformador, quem tem o domínio de falar que carga que tem naquele transformador é a própria concessionária. Se ela pegar, por exemplo, uma carga de domingo ou de feriado, onde a carga é muito baixa, ela pode pegar e ela pode até comprovar, até por medição, tá? E fica fácil essa comprovação, tá? Não que ela haja de má fé, mas ela pode usar desse recurso, tá? Então, no meu entender, em resumo, esse artigo 73 da resolução, ele parece que tem assim um objetivo de evitar a operação da geração distribuída no modo compartilhado. Uma vez que eu não consigo trafegar a potência pelo transformador ou mesmo pelo disjuntor, eu não vou conseguir atender os meus beneficiários
que estejam em outro sistema elétrico dentro da própria área de concessão da concessionária, tá? Então, é um exemplo como esse aqui. Eu tenho aqui uma área de concessão, né, da concessionária, eu tenho a minha geração aqui na cidade A, né, e quero beneficiar clientes que estão dentro da mesma área de concessão numa cidade B, né? Então, uma vez que eu não consigo ter fluxo de potência inversa pelo disjuntor do alimentador, ou mesmo pelo transformador, né, eu não consigo fazer mais esse processo aqui de geração compartilhada, tá? Então, minha suspeita, não sei se é verdade ou não, quero até pedir desculpa se eu estou sendo suspeito, mas, assim, é o que eu chego a entender, né? Para não ter mais essa operação de geração compartilhada, tá? E aqui, pessoal, destacando aqui um pouquinho sobre o transformador de distribuição, aqui temos, por exemplo, um transformador de 45 kVA que atende cargas aí de 36 kW total, né? Então, o fluxo de potência, naturalmente, ele vem pela rede de média tensão, passa pelo transformador e vai às cargas, ok? Quando tem só carga, né? Quando eu coloco uma geração, por exemplo, de 10 kW, o carregamento do transformador, ele reduz de 80% para 53%, ok? E aí, logicamente, né, eu alivio aqui o carregamento do transformador. Quando eu coloco mais geração nessa rede de distribuição, né, por exemplo, aqui 30 kW, eu reduzo o carregamento do transformador para 13%, né, e ainda continua o fluxo de potência no sentido concessionária carga, né. Chega no momento em que, por exemplo, se eu tiver mais geração que seja igual à carga existente na rede secundária, é como se eu não tivesse mais fluxo nenhum de potência do sistema de média tensão para o transformador. Então, o transformador aqui está subcarregado, né? E a partir de um momento, quando eu aumento a minha geração no sistema aqui de média tensão, por exemplo, eu aumento de 36 para 42 kW, aí começa a ter fluxo inverso pelo transformador, ok? E esse transformador fica com um carregamento de 13%, que é o líquido entre a geração e a carga, tá? E posso chegar até o momento em que eu posso ter até 81 kW de geração naquele sistema, né? Que faz com que o meu transformador fique com carregamento de 100%. Ainda assim, esse transformador ainda, ele tolera mais carregamento ainda, tá? Então, assim, o fluxo inverso não tem o porquê de existir, tá? Não traz problema nenhum. Se você obedecer, se você quiser trabalhar com um critério de 100% de carregamento no transformador, eu poderia colocar até 81 kW nesse sistema aí de baixa tensão, sem causar problema algum para o transformador. Então, aqui, ó, a NBR, que trata de transformador, aqui é um caso, né, que eu extraí, né? É o seguinte, se eu tiver um transformador, ele pode tolerar um carregamento de 150% da sua carga por 8 horas, né? E tem um período aí de 4 horas de sobrecarga em 130%, tá? E depois continuar com 150% por 8 horas, né? Isso aqui a própria norma, a BNT, ela permite, né, que um transformador opere com essa sobrecarga, tá? Ou seja, mesmo que você que está lidando com 100%, se eu quiser trabalhar com mais sobrecarga, eu posso ter ainda, tá? Então, suponha que eu queira sobrecarregar esse transformador aqui com uma carga mais do que 100%, né? Eu poderia trabalhar aqui com uma geração maior para dar esse 130% aqui,
tá? Eu posso aumentar a minha geração aqui. Aqui eu não coloquei o valor, mas o que quer dizer aqui? Eu posso aumentar mais, colocar um delta aqui nessa geração aqui, de forma que o carregamento do transformador se mantenha em 130%, se eu quiser preservá-lo, né, nesse período de carregamento, nesse montante de carregamento aqui, tá? Então, em resumo, né, o fluxo inverso ele não causa dano ao transformador, né? E para evitar o fluxo inverso, uma alternativa seria aumentar a carga, né? Aumentar a carga, da mesma forma que na média tensão eu consigo fazer transferência de carga para poder aumentar a carga daquele circuito e evitar fluxo inverso pelo disjuntor, no transformador eu teria que aumentar a carga do transformador, tá? Então, como seria isso, né? Um exemplo que eu coloquei aqui é o seguinte, aqui eu tenho um sistema, né, onde eu tenho aqui, eu tenho 2 transformadores vizinhos, um de 45 e um de 75 kVA, né? O de 45 kVA, ele tem uma geração aqui em que está tendo um fluxo inverso aqui de 6 kW e está me dando um carregamento de 13% nesse transformador, tá? E o transformador de 75 kVA eu tenho uma carga de 30 kW que está promovendo 40% de carregamento nele, tá? Então, o que eu poderia fazer para evitar esse fluxo inverso nesse transformador? Eu teria que aumentar a carga. Como é que eu posso aumentar a carga desse transformador? Eu posso pegar a carga vizinha aqui desse transformador de 75 e jogar para esse transformador de 45. Então, eu vou lá e eu secciono esse circuito, né, e ligo essa carga aqui nesse transformador de 45. Daí, o que acontece? Esse transformador fica com 46 kW e o fluxo que antes era de carga para a concessionária passou a ser agora da concessionária para a carga, tá? E aí, olha só o problema que traz aqui, né? Esse transformador aqui, ele vai ficar subcarregado, né? Então, aqui seria mais uma tarefa a ser dada pela concessionária. Qual tarefa? Eu posso promover uma troca desse transformador aqui, né? Mudando ele de 75 para 45, fazendo com que ele fique um carregamento mais adequado, ok? Então, esse exercício, né, de promover carregamento do transformador ou mesmo do alimentador é uma coisa que a concessionária começa a ter que fazer, tá? E aqui, ainda na resolução 1000, né, ela traz umas coisas assim que a gente também tem que estar atento, né, e também requerer nossos direitos, né? No artigo 15 da mesma resolução 1000 fala o seguinte, que a conexão das instalações ao sistema de distribuição é um direito do consumidor e demais usuários e deve ser realizada após solicitação, mediante a observação das condições e pagamentos dos custos expostos na regulação da ANEEL e na legislação. E o artigo 78, né, também, uma vez que você obteve da concessionária uma negativa, falando que teve inversão de fluxo e potência, o artigo 78, né, te dá o direito de você requerer da concessionária todos os estudos que ampararam a concessionária para validar aquele fluxo inverso, tá? Então, são direitos nossos que nós também temos que requerer. Muitas vezes, a gente é brasileiro, né, a gente às vezes não quer brigar muito com ninguém, mas não se trata de brigar, mas é tratar de a gente requerer nossos direitos, né? Uma das consequências que também eu destaco aqui com relação ao artigo 73, né, uma vez que a concessionária passa a ter mais atribuições nas análises, né, isso aí está aumentando o custo do homem-hora dela própria, né, e isso daí encarece, né, porque a concessionária tem 300 solicitações para serem atendidas, e mais essa tarefa vai onerar mais ainda ela, né? Então, isso é um dos problemas que está trazendo também para a concessionária, tá? Aqui, destacando de novo, né, que quando você faz transferência de cargas, né, tanto para transformador como para disjuntor,
você também está aumentando o risco ali de atendimento, né, a carga, né, suponha que, porventura, a geração ela deixa de existir, né, então o teu sistema acaba sendo sobrecarregado, né, a partir daquele momento que você promoveu uma transferência, né, de cargas, né. E para os empreendedores, né, a visão que eu tenho, né, a lógica que eu estou chegando à conclusão é que esse artigo 73 ele veio para inviabilizar a geração compartilhada. Para mim está muito claro isso, né? E eu recomendo aí, né, como existe aí, né, penalizações aí, tanto por parte da concessionária, bem como por parte dos empreendedores, eu acho que essas duas entidades importantes que tem aí no setor, a Abradee, por lado das concessionárias de energia, bem como a AB Solar, elas deviam se unir nesse momento para poder extinguir esse fatídico artigo 73 aí, tá? E outra sugestão que eu faço também, hoje nós temos no meio, né, junto às concessionárias, né, a gente sabe que as concessionárias têm um corpo técnico qualificado, né, mas existem muitas coisas aí, paradigmas a serem rompidos, né, com relação às adequações no sistema elétrico, né. Tem um colega meu, ex-Eletropaulo, Enel, né, São Paulo, que ele está defendendo uma tese aí sobre as funções de proteção que são exigidas nas usinas fotovoltaicas, né. Ele, nessa tese dele, ele comprovou, né, conseguiu comprovar que a função de sobrecorrente direcional ela é ineficaz para a geração fotovoltaica. Esse artigo é muito importante porque ele traz um respaldo para as concessionárias, uma segurança para eles vencerem certos paradigmas, né, que existem no setor de querer adequar, por exemplo, a subestação da concessionária com proteções que não vão ser eficazes, né? Você pede lá, por exemplo, adequação no lado de alta tensão da concessionária, proteção de sobrecorrente direcional, né, para ver defeitos no lado da linha de transmissão, por contribuição da geração. A gente sabe que a geração solar, quando ela acontece um curto-circuito, para ela é como se nada tivesse. É como se fosse uma carga, ela não consegue perceber que aquilo é um curto-circuito. Então, certas adequações que são ainda pedidas, né, até pelo histórico aí de geração síncrona, que historicamente teve no mercado, né, precisam ser avaliadas com um pouquinho diferente, né, do que costumeiramente, né? São paradigmas aí que devem ser vencidos, né? E para isso, né, nada melhor do que entidades, né, como a AB Solar, ou mesmo fabricantes aí de inversores, né, para trabalhar junto às concessionárias para poder levar um pouquinho mais de conhecimento, né, de tranquilidade para os próprios técnicos das concessionárias, tá? E também é o seguinte, como isso aí é um pleito, né, existe a possibilidade de atuação junto à ANEEL, né, mas em último caso, eu acho que teria que fazer um apelo aí ao Congresso brasileiro, ou até, né, ao STF, né, porque o STF ele só é acionado quando ele é provocado, né, como a gente ouve aí costumeiramente falar, né. Então, como se o STF é provocado por tantas coisas inúteis nesse país, eu acho que poderia ser provocado aí por uma coisa útil, né? E ainda mais na situação em que o mundo se encontra aí, em que a energia renovável ela é primordial e interessante para todos os países e principalmente para o Brasil aí, porque na época da estiagem aí precisa de energia renovável para poder armazenar energia aí nas suas fontes hídricas, né? E aqui eu quero, só para finalizar, né, agradecer a todos vocês aí presentes, né? Aí está meu telefone de contato, meu e-mail, se vocês quiserem discutir alguma coisa.
e agradecer aí também ao René, que disponibilizou o programa para a gente poder fazer algumas simulações, e também aí o site do Power Word, que vocês podem ir lá baixar o programa para fazer essas análises aí que a gente fez também, ok? Estou aberto para perguntas. Muito bom, professor. Excelente aí. A gente acabou passando um pouquinho do horário, mas foi necessário aí para deixar as coisas bem claras, né? A gente tem aqui um tempinho para as perguntas, professor, mas eu quero fazer uma antes aqui. Eu quero furar a fila, né? E eu vi ali aquela tua explanação muito bem posta, né? Às vezes a gente fica aqui criando problemas em situações que podem ter problemas ou não, né? E você trouxe ali aquela relação, aquela situação do sistema de transição que naturalmente já convive com as reversões de fluxo, né? E Sim. aí eu queria entender o que é feito, né, nas redes de transmissão para lidar com esse dinamismo, né, das reversões de fluxo, né? E se eles poderiam, né, essas formas como eles lidam, né, poderiam ser utilizados aqui também na rede de distribuição. Então, no sistema de transmissão, o sistema interligado nacional, ele é, vamos dizer assim, gerenciado pelo ONS, né? Então, quando você tem momentos vamos dizer assim, safra e entre safra, né? Então, você tem fluxo de potência que vai de uma usina para outra, né? Para uma região e para outra. Então, nesses momentos, o ONS está lá operando, ele está vigiando o sistema, ele está monitorando constantemente, né? Então, quando ocorre, por exemplo, uma usina agora tá com pouca água lá, então o ONS ele aciona as outras usinas existentes no sistema e pede assim, eu quero que você agora reduza a tua geração aí, né, para poder, aliás, eu quero que você aumente a tua geração para poder compensar aquela geração que foi reduzida em outro lugar, né? Então, isso que o ONS faz costumeiramente, né? Ele entra em contato com as concessionárias, né, de geração para poder promover uma perfeita operação do sistema para que as grandezas do sistema elétrico elas não sejam afetadas, tá? E também existe lá o sistema de proteção também, que são adequados também para essas sazonalidades, né? Ok? Ok. Eu vou aproveitar que também tem a pergunta do Bruno Martins, né? Ele pergunta aqui se em países cuja a penetração de GD é bem elevada, né? Como está sendo tratada essa questão de inversão de fluxo? Qual tecnologia poderia ser aplicada no Brasil para comportar os sistemas de mini e micro GD? Olha, isso aí eu vou ficar te devendo, porque na verdade eu não tenho assim um conhecimento a fundo de como os outros países lidam, né? Eu tinha uma experiência na Alemanha, né, que foi um dos principais países que começaram, e eles tomaram uma série de decisões, né, para poder trabalhar com isso. Eles não tiveram tanta restrição como nós estamos tendo agora, com esse artigo 73 aí. Mas de alguma forma eles souberam lidar muito bem, né, com esse sistema aí, né? Porque lá foi muito promulgado, né? Foi massivo, né, a geração lá na Alemanha, né? Então, acredito que eles tenham, sim, uma resposta para isso aí, que eu não sei te dizer no momento, né? Eu posso até ver depois. Então, eu acho que uma das opções aí né, aproveitando aí, né, a pergunta do Bruno, né, algumas das situações trabalhar junto à geração, evitando que essa energia seja injetada na rede, né, e eventualmente aí armazenada num banco de baterias para consumir localmente, né? Até uma coisa que o pessoal pergunta bastante aqui para nós, né, professor, se isso é possível, né? Eu não vejo nenhum problema, não existe nenhuma regulamentação que proíba, né, a utilização aí de um sistema de zero grid e utilizando essa energia somente ali dentro da carga, né? A gente sabe que onera um pouco aí o sistema, mas também não deixa de ser uma opção, né? E aí, nesse sentido, até, Dirceu, eu queria aproveitar um pouquinho essa pergunta do Bruno, né? E ele perguntou como tem sido tratado, né? Assim, até em termos tecnológicos, né? Mas eu não sei se também o senhor aí tem notícia, né?
como a gente falou aqui, a reversão de fluxo, ela não acaba sendo um problema, né? E até em algumas situações o senhor mostrou ali, né, que eu posso, inclusive, trazer alguns benefícios para a rede, por exemplo, algum equipamento que estava trabalhando mais sobrecarregado ali, né, uma eventual reversão de fluxo, haja visto a gente não ter um problema, por exemplo, com o transformador dele ter fluxo de potência indo da carga para o sistema, ou do sistema para a carga, né? E poderia até ser benéfico, né? Então, até a pergunta que eu queria fazer, né? O senhor tem notícia de, em algum outro país, né, haver uma sanção para uma não reversão de fluxo da distribuição por um alimentador, por uma unidade de transformação? Ou isso parece ser alguma coisa exclusiva aqui do Brasil? Olha, eu não tenho conhecimento disso, né? Me parece que é uma coisa muito tupiniquim, né? Mas eu não vi de todos os artigos que eu já vi, eu não notei em nenhum momento qualquer comentário, né, com relação à parte de reversão de fluxo no sistema de distribuição. Né? Como eu falei para você, na Alemanha, né, acredito que lá, como lá a tecnologia é muito mais avançada, eles têm um monitoramento muito melhor do sistema. Então, eles conseguem ter um controle mais de perto, né? Aqui no Brasil, ainda como a coisa está nascendo, né? Tá ainda, apesar que a energia solar tem tomado um aspecto, um papel importante, né? Mas ainda está iniciando, né? Então, acho que nós temos que avançar muito em relação a isso, né? Ok, professor, muito bom, excelente, né? A gente tem alguns comentários aqui que o pessoal deixou, né? Mas eu acho que questões aí a gente acabou respondendo todas, né? Agradeço mais uma vez aí a participação do senhor aqui nessa nossa sessão extraordinária para tratar desse ponto, né? Teve até alguns comentários muito legais aqui que o pessoal, né, com a utilização do software, né? Gostaria até de agradecer, o senhor já agradeceu aí o Renê, né, por possibilitar a utilização, a demonstração, né? Ficou bem didático, né? Bem claro ali como as coisas acontecem. Tá? Então, agradeço aí ao senhor aí por essa aula, né? Foi uma verdadeira aula que o senhor deu aqui para nós. Tá ok. Eu agradeço também a oportunidade. Estamos disponíveis aí, qualquer dúvida, pode entrar em contato pelo canal Solar ou mesmo pelo meu telefone e na medida do possível a gente vai respondendo, ok? Agradeço a todos. Isso aí, muito obrigado. Eu agradeço a todos vocês também que participaram, enviaram os comentários. Deixo aqui mais uma vez um convite para vocês, para que vocês deem um like aqui nesse vídeo, né? Isso ajuda com que esse conteúdo vá para outras pessoas, inclusive aí, por que não, né, professor, para técnicos, né, de concessionárias aí de energia, eventualmente técnicos aí da agência reguladora, e por aí vai, né? E também aí convido também vocês a se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube, né, para que vocês recebam aí notificações quando a gente tiver conteúdos como esse aí sendo publicados. Uma boa noite a todos vocês, agradeço novamente, né? E ficamos aqui com o canal aberto para receber novas sugestões de temas e até também aí outras questões sobre esse tema que nós apresentamos aqui, tá? Uma boa noite aí para todos. Boa noite, obrigado.